Oi pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai dar seguimento na nossa aula de gramática, tá bom? Mas antes, só relembrar, tá? Que a aula passada nós demos uma pausa nesse estudo de gramática normativa que a gente estava fazendo e nós vimos um pouco sobre interpretação e compreensão de texto, ok? E a gente conversou um pouquinho sobre como esse assunto é importante, porque a maioria, né, das questões de língua portuguesa do vestibular é interpretação e compreensão de texto, e além disso, né, essas habilidades vão ser importantes para as outras matérias também, né, que não são da área de linguagens, e não só isso, né, que uma boa compreensão e interpretação de texto contribui muito, né, para os nossos processos de comunicação dentro e fora, né, daqui do nosso ambiente de estudo, né, para a nossa vida em sociedade, para as nossas relações, enfim. Se vocês não viram essa aula, voltem, dê uma olhada, é muito, muito, muito importante, tá bom? E hoje a gente vai dar seguimento agora então para a gramática, né? Lembrando, né, como a gente sempre faz, que a gente começou vendo estilística, depois foi para morfologia, né, onde a gente viu classes de palavras. Então a gente estudou verbo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, enfim. E eu disse para vocês que a gente usa muito o que a gente aprendeu em classes de palavras no decorrer do nosso estudo de gramática, né? Que a gente ia estudar muito isso, e usar muito isso em análise sintática. E vocês vão ver agora como a gente vai mesmo, tá bom? Indo para lá, então, o que é, né, essa análise sintática? Nada mais é que uma parte da gramática, como a gente viu ali no esqueminha, né, alguns segundinhos atrás, que estuda a função e a ligação de cada elemento que forma o período. Ok? É uma definição um pouquinho grande, né? Tem várias palavrinhas aí, função, ligação, período. Vamos simplificar um pouquinho, tá bom? A gente vai ver nessa aula o que é um período, tá bom? Mas, por enquanto, pensa num pedaço de texto, tá bom? Num conjunto de palavrinhas. Enquanto na morfologia a gente se preocupava em pegar as palavrinhas individualmente e entender se elas eram substantivo, adjetivo, numeral, pronome, agora a gente vai se atentar muito para a relação entre dessas palavrinhas na frase, ok? A posição vai ser muito importante dessas palavrinhas, tá? Se elas estão perto de quais outras palavras, tá? A análise sintática é interessante ver ela como se fosse um quebra-cabeça, onde a palavrinha é o quebra-cabeça montado e você tem várias pecinhas, tá? A ideia é a gente olhar para esse quebra-cabeça e entender as partes e como elas se conectam umas com as outras, tá bom? É isso que a gente vai fazer em análise sintática. E além disso, né, essa área da gramática costuma ser uma das áreas mais odiadas, né? Porque tem muita técnicazinha, tem muito nomezinho, às vezes é difícil classificar o que, né? Mas a gente vai ver com calma, tá? Assunto por assunto, devagar, vai ficar mais tranquilo de entender, tá bom? Prosseguindo, né, o nosso estudo de análise sintática, né, como estudo das relações dos elementos dentro do período, mas antes é interessante a gente entender o que é um período, né? E para entender o que é um período, a gente tem que entender antes o que é uma frase e o que é uma oração, tá bom? Frase, vocês provavelmente já sabem mais intuitivamente, assim, né? O que é uma frase? Vocês já devem ter esse conceito não é novo para vocês, provavelmente. Mas vamos ver a definição formal de frase, tá bom? Frase vai ser todo enunciado, ou seja, um texto verbal. A gente viu, né, o que é um texto e o que é um texto verbal ou não verbal lá na aula passada com mais detalhes, tá bom? Frase é todo enunciado, ou seja, um texto verbal de sentido completo, ok? Formar um sentido completo é importante, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias palavras, tá bom? E pode ter verbo ou pode não ter verbo. Aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui, por exemplo, cuidado! É uma frase de uma palavra só, tá bom? Não precisa ser mais que uma palavra, ok? E se vocês lembrarem bem,
Essa palavrinha aqui, seguida por uma exclamação desse jeito, como que a gente classificava morfologicamente? Qual classe de palavras pertence? É uma interjeição, não é? Que a interjeição é caracterizada, né, por uma exclamação, assim, cuidado, preste atenção, né? Isso é uma interjeição. Qualquer coisa, voltem lá, deem uma revisada, tá bom? Sempre bom revisar. Outras frases. É muito digno o trabalho da equipe de saúde. De fato. Você aceita uma xícara de café? Muito, Dona Florinda e Professor Girafales, né? Ou abaixe o volume da TV, por favor. Ou ainda, a sala fez toda a lista de exercícios. Ou ainda aqui não dá pra ler porque tá com esse negócio na frente, mas é eu estou com sono. Aí apareceu, eu estou com sono. Ou eu estou com sede. Todas essas são frases, tá bom? Agora, nós vamos ver um pouquinho da classificação das frases. Nós temos tipos de frase, tá bom? 4 tipos de frases. As frases podem ser interrogativas, imperativas, exclamativas e declarativas. Vamos ver uma por uma. Opa, foi demais. O que é uma frase interrogativa, né? O nome já está quase explicando tudo. A frase interrogativa é quando o emissor da mensagem faz uma pergunta, tá bom? Lembra de o que é o emissor da mensagem? A gente viu, né, lá os elementos da linguagem. Todo ato comunicativo, né, tem um emissor, que é quem fala, tem uma mensagem, que é o que se fala, tem um receptor, que é quem recebe a mensagem, né, tem um contexto, enfim. Revisem lá os elementos da comunicação se ficou dúvida, tá bom? Então, frase interrogativa é quando o emissor está fazendo uma pergunta, tá bom? E essa pergunta ela pode estar sendo feita de maneira direta ou indireta. Como assim? Assim, ó, olha os exemplos. Se eu pergunto, você tá bem? Desse jeitinho assim, com um pontinho de exclamação, eu tô perguntando diretamente para você se você tá bem, tá bom? É uma interrogação direta. Agora, se eu digo, eu tava pensando aqui e eu gostaria de saber se você tá bem. Aqui, ó, foi uma interrogação indireta, porque a frase não tá, ó, nem com a interrogaçãozinha aqui, tá bom? É quando você fala sobre a pergunta, ok? Pode ser indireta, pode ser direta, mas ambas essas frases são frases interrogativas, tá bom? Além disso, as frases podem ser imperativas. O que são frases imperativas? É quando o emissor da mensagem, ou seja, quem fala, está fazendo um pedido, uma ordem ou dando um conselho, tá bom? E aqui a chave para você classificar a frase como imperativa é olhar para o verbo, tá bom? Nas frases imperativas, o verbo vai estar sempre no modo imperativo, tá bom? Lembra que é modo imperativo do verbo? Se tá com dúvida, volta lá na nossa aulinha de morfologia, tá? Vê o que é o verbo, os tipos e modos verbais, tá bom? Mas adiantando aqui pra gente, o modo imperativo do verbo é exatamente o modo do verbo que vai estar expressando um pedido, uma ordem ou um conselho, tá bom? Vamos ver aqui, por exemplo, olha, preste atenção na aula. Eu tô dando uma ordem, preste atenção na aula. Ou não faça isso. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode até ser um conselho, né? Não faça isso, não faz bem para sua saúde, né? Não é muito legal. Ou eu posso dizer ainda, ajude seu colega a fazer exercício, por favor. Aí eu tô fazendo um pedido, né? Vamos olhar os verbos. Olha, na primeira frase, preste atenção, né? Do verbo prestar. Tá no modo imperativo. Não faça isso, ou faça, modo imperativo. Ajude seu colega, ajude, modo imperativo também, do verbo ajudar, tá bom? Deu para entender até aqui? Qualquer coisa, escreva, pode ser nos comentários, pode mandar mensagem diretamente para mim, não fiquem com dúvida, tá bom? Agora os nossos outros 2 tipos de frases, né? Frases exclamativas ou frases declarativas. As frases exclamativas vão estar sendo utilizadas pelo emissor para expressar sentimentos, tá bom? Pode ser um sentimento de surpresa, de emoção, de admiração, de alegria e por aí vai, tá bom? Por exemplo, que prova é difícil, né? Ou é uma delícia esse bolo, ou é muito linda essa música, né? Em todas essas frases a gente está expressando um sentimento ou uma sensação. Vocês concordam comigo?
E, além disso, as frases podem ser também declarativas. Nas frases declarativas, o emissor está constatando um fato, dando uma resposta ou contando alguma coisa. Por exemplo, choveu a noite toda. Né? Eu estou contando um fato, choveu a noite toda. Ou, eu posso estar dando uma resposta a alguma outra pergunta. Por exemplo, ela está em casa? Ela não está em casa, ok? Então, pode ser a constatação de um fato, uma resposta, ou a contagem de um fato, não, ou contar um fato, tá bom? Tudo isso pode ser uma frase declarativa, ok? Agora, eu quero que vocês tentem classificar as frases que a gente viu lá no começo da aula dentro dessas categorias que a gente viu agora, tá? Para ver se vocês entenderam direitinho. Pausa esse vídeo, faz aí, ó, rapidão, pode ser de cabeça mesmo. Tenta ver o que é o que, tá bom? Pausa o vídeo aí, tenta. Tentou? Vamos ver então? Aqui, ó. Você aceita uma xícara de café? É uma pergunta, não é? Logo, uma frase interrogativa. Estou com sono. Está expressando uma sensação, né? A sensação de sono. Então, vai ser uma frase exclamativa. Aqui, né? Exclamativa. Abaixe o volume da TV, por favor. Você está fazendo um pedido, está dando uma ordem. Abaixa a TV aí, né? Pode ser uma ordem também. Então, em ambos os casos, né? É uma frase imperativa. Né? Ou o verbo no modo imperativo abaixe, né? Ou cuidado, né? Você tá falando pra pessoa, né? Toma cuidado. Pode ser uma frase declarativa também. A sala fez a lista de exercícios, está constatando um fato. Frase declarativa. Ou muito digno o trabalho da equipe de saúde, né? Você está contando alguma coisa. Então, frase declarativa também. Dúvidas ou até tranquilo até aqui? Espero que esteja tudo bem. Qualquer coisa, escrevam, tá? Não vão ficar com dúvida. Agora, ó, além dessas 4 classificações que a gente viu das frases, né? Interrogativas, imperativas, exclamativas ou declarativas, as frases vão se dividir também em 2 grandes grupos, tá bom? As frases podem ser verbais e podem ser não verbais, tá? As frases vão ser verbais quando elas contiverem um verbo, tá bom? Simples assim. Como essas frases, por exemplo, ó. Você aceita uma xícara de café? Ou aceita é um verbo. Estou com sono. Estou, verbo estar. Abaixe o volume da TV, por favor. Abaixe, verbo abaixar. A sala fez a lista de exercícios. Fez, verbo fazer. Todas essas frases, elas têm um verbo, tá bom? Ou as frases, elas podem ser nominais, tá bom? Quando não tem um verbo. Por exemplo, no cuidado. O cuidado é uma interjeição. Vocês lembram? A última classe de palavra que a gente estudou em morfologia não é um verbo, tá bom? E a última frase aqui, ó. Muito digno o trabalho da equipe de saúde. Tentem achar um verbo aí. Tentem. Não tem. Vamos ver, ó, o que é cada palavrinha, morfologicamente falando, né? Qual é a classe gramatical de cada uma dessas palavrinhas, ó. Um muito digno, 2 palavrinhas, né? Estão juntas aí. Muito é um advérbio, tá bom? De intensidade. E um advérbio, se vocês lembrarem da definição ou procurarem aí no Google, o advérbio vai ser uma palavrinha que vai estar dando circunstância para um verbo, daí advérbio, ou para um adjetivo, ou para um outro advérbio, tá bom? Quando a gente combina advérbios aí. Vamos olhar esse caso. Olha, muito digno. Digno é um verbo? Eu digno, tu dignas, nós dignamos? Não, não é um verbo. O digno é um adjetivo. Lembra de adjetivo? É a classe gramatical que vai dar dando característica, né, para um ser. Né? E o advérbio, ele dá característica para adjetivo, como a gente acabou de ver. Então, aqui, ó, muito digno, a gente tem um advérbio, um adjetivo, o trabalho, o é um artigo, né? Trabalho, substantivo, sempre o que vem depois do artigo é um substantivo, da equipe de saúde. O da e o de são preposições, né? Sempre. Então, a gente tem aí, ó, da equipe vai ser um substantivo, saúde também. Então, a gente tem muito digno o trabalho da equipe de saúde.
advérbio, adjetivo, artigo, substantivo, preposição, substantivo, preposição, substantivo. Tá bom? A gente não tem nenhum verbo. E ainda assim a gente tem uma frase grande ainda, tá? Essas duas frases, cuidado, e essa última grandona, vão ser frases nominais, porque não tem verbo. Tranquilo até aqui? E então, o que é uma oração? Né? Que eu falei que era importante para a gente entender. Frase, oração e período. A oração nada mais é do que uma frase verbal, ok? Oração é uma frase que tem um verbo, tá bom? Isso é uma oração, simples assim, ok? E as frases, elas podem ter uma ou mais orações. Vamos ver exemplos aqui, ó. Brinquei no parque. Cadê o verbo? Aqui eu já dei palhinha para vocês, né? Eu brinquei. Eu só tenho um verbo aqui, eu só vou ter uma oração aqui. E aqui nesse segundo exemplo, entrei na casa e sentei-me. Eu tenho dois verbos e eu tenho duas orações. Entrei na casa, primeira oração, e sentei-me, segunda oração. Agora vamos ver esse terceiro. Cheguei, vi, venci. Uma frase composta unicamente por 3 verbos, então a gente tem 3 orações. Cheguei, vi, venci. Daqui vocês podem tirar uma conclusão importante, não podem? Que cada oração tem só um verbo, tá bom? Então a quantidade de orações na frase vai ser a quantidade de verbos que ela tem, tá bom? E se a gente tem uma frase sem verbo, se a gente tem uma frase nominal, como essas aqui, não são orações, tá bom? Essas frases são orações, essas frases não são orações, tá bom? Beleza? Isso é importante, tá? Conseguir distinguir frase de oração, tá? Uma oração é uma frase, tá bom? Mas não necessariamente uma frase vai ser uma oração, ok? Porque uma oração é uma frase verbal e a frase pode ser tanto verbal quanto não verbal. Anotem essas coisas para não dar um nó na cabeça, tá bom, pessoal? Portanto, né, a gente vai ver a relação, né, da frase, oração e período. Um período é um enunciado, ou seja, um texto verbal, né, que contém uma ou mais orações, tá bom? Então, um período é um conjunto de orações, tá? É isso. E o enunciado, né, o período, aqui devia estar escrito período, ele pode ser período simples ou período composto, tá bom? Vai ser período simples quando for formado por uma oração só, ou seja, tem um verbo só. Para achar a quantidade de orações, a gente tem que contar a quantidade de verbos, tá bom? Se a gente tem uma frase com um verbo só, a gente tem uma oração só. Então, a gente tem um período simples, tá bom? Deixa eu arrumar isso aqui para a gente não confundir. Período. Pronto. Voltando. E o período, ele pode ser composto também, tá bom? E o período composto vai ser quando a gente tem 2 ou mais orações, ou seja, quando a gente tem 2 ou mais verbos. Aqui, por exemplo, ó, entrei na casa e sentei-me. Entrei é um verbo, sentei é outro, tá bom? 2 verbos, então a gente tem 2 orações, portanto, um período composto. Próximo exemplo, cheguei, vi, venci. 3 verbos, portanto, 3 orações, portanto, período composto, tá bom? E por que eu tô dizendo tudo isso para vocês? Não é para encher vocês de nomes e de regrinhas, não, tá bom? É porque quando a gente vai fazer análise sintática, a gente faz análise sintática período por período. Então, é muito importante que vocês saibam enxergar, né, as orações e ver essa oração começa aqui, termina esse período, né? Essa oração começa aqui, termina aqui, essa começa aqui, termina aqui, essa começa aqui, termina aqui. Senão, você acaba analisando as relações erradas e fazendo a análise sintática completamente equivocada. Então, é importante que, dado um período, você consiga contar e analisar as orações certinho, tá bom?
Dúvidas até aqui? Anotem esses nominhos, tá bom? É importante que vocês tenham memorizado de cabeça, tá? O que é uma oração, como encontrar a oração nas frases, tá bom? E entender que um período é um conjunto de orações, ok? Agora, chegando no começo da nossa análise. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer a análise sintática, ou seja, analisar a relação das palavrinhas no período, é encontrar o verbo, tá bom? Repitam comigo. A primeira coisa a fazer em análise sintática é encontrar o verbo. Repitam aí. A primeira coisa a fazer em análise sintática é encontrar o verbo. Sempre, sempre, sempre. Claro, depois que você dividiu as orações bonitinho, tá bom? Essa oração aqui, ó. Eu adoro sorvete. Encontrem o verbo. Aliás, encontrem o verbo nessas 5 frases, tá bom? Estão com dúvidas sobre o que é verbo? Verbo, a gente viu lá em morfologia em classes de palavras. Qualquer coisa, pausem o vídeo, volta na aula, revisem, tá bom? Mas aqui, de forma rapidex, um verbo é toda palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Pausem o vídeo, procurem os verbos. Procuraram? Acharam? Vamos lá. Eu adoro sorvete, verbo adoro, ok? Do verbo adorar, tá bom? 2. As crianças brincam de tarde. Cadê o verbo? Brincam, do verbo brincar, tá bom? Ela está animada hoje, ok? Verbo está, tá bom? Do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é... Não, do verbo estar, nossa. A gente tem o verbo ser e estar, né? O louco aqui. Do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, ela está. Oração 4. Os estudantes estão estudando para as provas. Aqui, ó, tem 2 palavrinhas destacadas, mas a gente tem algo que a gente chama de locução verbal. Por quê? Porque a gente tem 2 palavras, mas essas 2 palavras, elas não são 2 verbos diferentes. Por que não são 2 verbos diferentes? Porque nessa frase, essas 2 palavras estão combinadas para demonstrar uma ação verbal só, ok? Tenta visualizar na cabeça de vocês essa situação. Os estudantes estão estudando para a prova. Visualize, vocês visualizam eles executando a ação de estudar, não é mesmo? Então, essas 2 palavrinhas estão combinadas para uma ação verbal só. E isso classifica uma locução verbal, tá bom? 2 palavrinhas que poderiam ser verbos separados, tá? Mas que juntos estão identificando uma ação verbal só. Por isso, locução verbal, tá bom? Então, aqui, o verbo é a locução verbal, estão estudando, ok? E 5, os bebês choram. Aqui o verbo choram, né? Chorar, eu choro, tu choras, eles choram. Ok? Tranquilo? Depois de achar o verbo, ok? Se vocês estão com dificuldade para achar o verbo, revejam a aula sobre verbo de classes de palavras, tá bom? É muito importante que vocês consigam localizar o verbo nas orações, tá bom? É pré-requisito para essa aula saber identificar um verbo, tá bom? Depois de encontrar o verbo, a segunda coisa que a gente precisa fazer em análise sintática é encontrar o sujeito e o predicado. Aí começam os nominhos mais difíceis, né? O que é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, tá bom? Não é sempre, mas na maioria das vezes, é quem executa a ação verbal que está acontecendo. Tá bom? Eu digo que não é sempre, depois a gente vai ver exemplos do porquê, mas na maioria das vezes, tá bom? Mas a definição de sempre, sempre, sempre é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa, tá bom? E predicado, por sua vez, é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito, tá bom? Vamos ver aqui melhor. Olha só, nessa frase aqui, ó. Eu adoro sorvete.
Adoro é o verbo, né? E o que é o sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa. E eu disse que muitas vezes o sujeito pode ser o agente da ação verbal, tá? É um truquezinho para a gente achar o sujeito, né? Já que ele é o agente da ação verbal, é chegar na ação verbal, no verbo, e perguntar quem. Quem adora o sorvete? Aí você já vai responder na sua cabeça. Eu. Portanto, eu é o sujeito, tá bom? E o que é o predicado? É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Ora, se eu é o sujeito e o predicado é o verbo e o restante que informa sobre o sujeito, então adoro sorvete só pode ser o predicado, correto? É isso aí, galera. Vamos ver um por um. E aqui, ó, eu precisaria de uma lousa para isso. Não temos lousa, então vamos rabiscar. Tá bom? Aqui vou pegar um risquinho, fazer de vermelhão. Aqui essa frase a gente já viu, né? Eu adoro sorvete. Eu vai ser o nosso sujeito. E adoro sorvete vai ser o predicado. Beleza? Até aqui tudo bem? Lembrando que o verbo fica dentro do predicado, tá bom? Então, analisar sintaticamente essa frase é isso, encontrar o verbo, tá? Encontrar o sujeito e encontrar o predicado. Primeira análise sintática que a gente fez junto, hein, pessoal? Tá aqui. Próximo. 2. As crianças brincam à tarde. A primeira coisa é achar o verbo. Já achamos, né? Brincam. Aí a gente pergunta pro verbo, quem brincam à tarde? As crianças. Então, as crianças vai ser o sujeito, tá bom? E brincam à tarde vai ser o quê? O predicado. Muito bem. Terceira frase, ela está animada hoje. Primeira coisa, achar o verbo. Já achamos o verbo, está, né? Aí a perguntinha, quem está animada hoje? Ela. Logo, ela vai ser o sujeito e está animada hoje o nosso predicado, né? Tudo isso aqui é nosso predicado, beleza? Tudo isso aqui é nosso predicado, tudo isso aqui é nosso predicado. 4. Os estudantes estão estudando para a prova. Aqui, achar o verbo, primeira coisa, a gente já achou a nossa locução verbal, né? Deixa eu fazer uma anotação aqui para isso. Aqui a gente achou nossa locução verbal. Locução verbal. Assim dá para ver melhor. Beleza? Anotem o verbo também, sempre. Aqui eu coloquei de cor, mas sempre escrevam, ó, verbo. Aqui o brincam verbo, está verbo, locução, estão estudando locução verbal. Agora voltando, quem estão estudando para as provas? Os estudantes. Então, os estudantes vão ser o nosso sujeito, tá bom? Não vou escrever porque senão vai ficar tudo um emaranhado, tá pequenininho. Os estudantes, aí a gente escreve sujeito e o restante vai ser o nosso predicado, tá bom? Então, estão estudando para as provas é o nosso predicado. E agora aqui, a nossa última frase, os bebês choram. Primeira coisa, achar o verbo, achamos, né? Choram. Quem choram? Os bebês. Então, os bebês é o nosso sujeito, tá? Percebam que aqui, ó, o nosso predicado, isso tudo aqui em cima é o predicado, tá bom? O nosso predicado é formado por uma palavra só, é só o verbo. Pode acontecer, tá bom? O predicado vai ter pelo menos um verbo, beleza? Então, os bebês choram, nosso predicado. Deu para entender o básico do básico de análise sintática, pessoal? Achar o verbo ou a locução verbal, daí encontrar o sujeito e daí encontrar o predicado, tá bom? É isso que vocês têm que fazer no começo, tá? Tranquilo até aqui? Então é isso, é o que a gente vai ver na nossa primeira aula de análise sintática, tá bom? Bem simples, só os conceitos iniciais, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco em cada uma das coisas. Então, a gente vai ver que existem tipos de sujeito, tá? Esse verbo, ele é classificado também em alguns tipos. Aí, a partir do tipo do verbo, a gente classifica também o tipo do predicado e por aí vai. Tá bom, pessoal? Beijão, até a próxima!